Claro, aqui está a tradução natural e fluida do texto para português europeu, adaptada para narração. A equipa da Encrypted preparou um resumo dos principais acontecimentos na indústria de criptomoedas desta semana. Nele, falamos sobre as manipulações com o token XPL, a publicação de dados do PIB real dos Estados Unidos na blockchain, a ameaça de colapso do Bitcoin devido à centralização da mineração e as conversas sobre a reserva em Solana. Principais notícias. Notícias do Bitcoin. Como evoluiu o preço do ativo durante a semana? No início da semana, dia 25 de agosto de 2025, a primeira criptomoeda começou com uma queda para os $111 mil. Mais tarde, o Bitcoin desceu abaixo dos $109 mil, o que levou à liquidação de posições no valor de mais de $940 milhões. No dia 28 de agosto, o preço do ativo subiu acima dos $113 mil, mas um dia depois desceu abaixo dos $108 mil. No momento da redação, tenta estabilizar perto dos $108.550, de acordo com dados da TradingView. Imagem: gráfico de preços do BTC/USDT. Imagem: logótipo do Bitcoin. Bitcoin BTC. Preço: $108.410. Variação 24 horas, menos 0,14%. Volume 24 horas, $8.400 milhões. Botão comprar. Metaplanet comprou mais 103 BTC no valor de quase $12 milhões. A Metaplanet japonesa, a maior detentora pública de Bitcoin na Ásia, adquiriu adicionalmente 103 BTC. A empresa gastou 1.700 milhões de ienes, aproximadamente $11 milhões e 700 mil. O preço médio de compra foi de 16 milhões e 850 mil ienes, $113.491 por cada Bitcoin. Archon Intelligence detetou $700 milhões em reservas de Bitcoin dos EAU. A Archon Intelligence revelou publicamente, pela primeira vez, os endereços de Bitcoin pertencentes aos Emirados Árabes Unidos. De acordo com a plataforma, estes contêm cerca de $700 milhões em Bitcoin, obtidos através da atividade de mineração da empresa Citadel. Esta empresa pública de mineração está sob o controle do Royal Group através da IHC. Kindly MD planeia angariar até $5 mil milhões para investir em Bitcoin. A empresa médica Kindly MD submeteu à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA SEC o formulário S3 para a colocação de títulos com o objetivo de financiar a sua estratégia de Bitcoin. A firma planeia angariar até $5 mil milhões através da emissão de ações ordinárias. Os subscritores do acordo serão a TD Securities, Cantor Fitzgerald ICO, B. Riley Securities, The Benchmark Company, entre outros. Ameaça de colapso do Bitcoin devido à centralização da mineração. O CEO da Whalewire e analista financeiro Jacob King alertou para um possível colapso em larga escala do Bitcoin. Na sua opinião, devido à excessiva centralização da mineração, existe o risco de um ataque de 51%, pela primeira vez desde 2014. O especialista referiu que atualmente duas pools de mineração controlam a maior parte do hashrate da rede. Previsões sobre o valor do Bitcoin. O economista Timothy Peterson afirmou que, apesar do declínio em agosto, o Bitcoin mantém o potencial de bater o máximo histórico e atingir os $160 mil até ao final de 2025. Segundo ele, este ano devemos esperar um movimento positivo, mas menos volátil. O especialista também destacou que os períodos de 2017, 2018, 2020 e 2022 não podem ser usados como referência devido às diferentes condições de mercado. No entanto, de acordo com a Polymarket, a probabilidade de o Bitcoin cair abaixo dos $100 mil no início de 2026 aumentou de 47% para 68% em dados de 24 de agosto de 2025. De referir que, durante a semana, a Polymarket atraiu Donald Trump Jr. e investimentos da 1789 Capital. A empresa de investimentos em criptomoedas Bitwiz prevê, num relatório de longo prazo, que o preço do Bitcoin suba para $1.300.000 até 2035, citando o crescimento da procura institucional, a oferta limitada e os riscos macroeconómicos.
Os analistas da JP Morgan consideram o preço atual do Bitcoin demasiado baixo em comparação com o ouro, devido à redução recorde da volatilidade. Segundo as suas estimativas, o valor justo da primeira criptomoeda é de cerca de 126 mil dólares. 90% da oferta da primeira criptomoeda está em lucro. A percentagem de Bitcoin em circulação que está em lucro atingiu 90%, segundo a CryptoQuant. De acordo com os analistas, este nível é crítico para determinar a fase do mercado. A sua superação é normalmente acompanhada por períodos de euforia, enquanto a descida abaixo deste limiar no passado se tornou um sinal de correção. Ethereum. Buterin respondeu às críticas da Fossil e apoiou a neutralidade da Ethereum. O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, comentou as críticas ao mecanismo EIP 7805 Fossil, desenvolvido para preservar a neutralidade da rede de primeira camada. Salientou que esta iniciativa ajudará a evitar a formação de um oligopólio entre os builders. Mais detalhes no nosso artigo. Ethereum mais atraente para investidores institucionais do que o Bitcoin. A Ethereum está a superar o Bitcoin em termos de dinâmica, segundo a CryptoQuant. Os analistas chamaram a atenção para os dados da Bolsa de Mercadorias de Chicago. O interesse aberto em futuros de Ethereum está a crescer, enquanto o Bitcoin não mostra um nível semelhante de procura institucional. Baleia ativou carteira com 158 ETH após 10 anos de inatividade. Após mais de 10 anos, uma baleia ativou uma carteira com um saldo de 158 ETH. O endereço permaneceu inativo desde 2015 e realizou uma transação no dia 29 de agosto de 2025. No momento da recepção das moedas em 2015, o seu valor era de apenas 48 dólares, enquanto no momento da ativação o montante está avaliado em aproximadamente 693 mil dólares. Em caso de venda, o lucro do proprietário pode aumentar mais de 14 mil vezes. Bitmain aumentou reservas em 2.200 milhões de dólares com foco em Ethereum. A empresa Bitmain Immersion Technologies, Bitmain, aumentou o valor total das suas reservas de criptomoeda e dinheiro em 2.200 milhões de dólares, incluindo cerca de 190.500 ETH. No total, as suas reservas ultrapassaram os 8.800 milhões de dólares em dados de 24 de agosto de 2025. Estas incluem mais de 1.710.000 ETH, 192 BTC e 562 milhões de dólares em moedas fiduciárias. Fundstrat previu que Ethereum suba acima de 5.400 dólares em breve. O parceiro da Fundstrat Global Advisors, Tom Lee, afirmou que Ethereum atingiu o fundo no meio de liquidações em massa no mercado de criptomoedas. Também citou a previsão do diretor de estratégia técnica da Fundstrat, Mark Newton, que considera Ethereum atraente do ponto de vista do rácio risco-recompensa. O especialista espera que o fundo se tenha formado perto da marca dos 4.300 dólares, após o que o mercado começará a subir para novos máximos na faixa dos 5.100 aos 5.400/5.450 dólares. Atividade das empresas em torno da Solana. Galaxy Digital, Jump Crypto e Multicoin Capital angariarão 1.000 milhões de dólares para comprar Solana. As empresas Galaxy Digital, Jump Crypto e Multicoin Capital estão a discutir a possibilidade de angariar 1.000 milhões de dólares para criar um fundo baseado em Solana, segundo a Bloomberg citando fontes informadas. Para concretizar este plano, recrutaram o banco Cantor Fitzgerald. Espera-se que o acordo preveja a recompra de uma empresa pública, que se tornará uma nova estrutura para acumular Solana. Pantera Capital planeia angariar 1.250.000 dólares para comprar Solana. A empresa de investimentos Pantera Capital planeia criar a Solana Company, angariando até 1.250.000 dólares para transformar uma empresa cotada na Nasdaq num instrumento público para acumular Solana como ativo de reserva. Em caso de sucesso, a Solana Company pode tornar-se a maior detentora corporativa de moedas Solana entre as estruturas públicas, e a angariação de capital está prevista em duas fases: 500 milhões de dólares na primeira e 750 milhões através da emissão de token warrants. Fabricante de equipamento médico Sharps Technology anunciou criação de reserva baseada em Solana. O fabricante de equipamento médico Sharps Technology angariou 400 milhões de dólares para criar uma reserva baseada em Solana, após o que as ações da empresa subiram 40,7%.
De acordo com o comunicado, os fundos foram obtidos através de uma colocação privada de ações, PIP, e o encerramento do acordo é esperado até 28 de agosto de 2025.